Fala aí, meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago. Dessa vez, temporada 15, episódio 24, o retorno do Imperador de Gelo. Quem narra o título do episódio é o Zane, né? Porém, não se empolguem, porque essa ideia do Imperador de Gelo é feita como uma piada e é muito mal aproveitada. Na verdade, essa segunda metade da temporada é cheia disso. Várias ideias que podem ser boas, mas a execução é péssima. Porque, eles têm poucos episódios pra resolver tudo. E os episódios têm 11 minutos de duração. Então, né? Então já vamos cortando, né, o barato pra seguir. Mas o episódio já se inicia agora com a outra metade do Bounty, a parte de trás, né? Porque nós já vimos o que aconteceu com a parte da frente no episódio anterior. E agora, né, nós vemos aonde a parte traseira do Bounty caiu em Ninjago City. Nós vemos, né, o Lord Garmadon saindo dos destroços e ele tá procurando o Lloyd, né? Ele até se oferece para ajudar, mas o Lloyd, ele se recusa e fala que o Garmadon nunca esteve lá por ele quando ele precisou. Hipócrita que nem o seu tio, né, Lloyd? Porque, vamos lá. Ok. Ele era um pai amável, ele te amava bastante, mas ele não pôde te ver crescer porque ele foi dominado pelo veneno do Grande Devorador, foi atrás das armas douradas e foi banido para o submundo. Então não tinha como ele voltar. Depois ele escapou para o reino da loucura, né? Mas ele voltou de lá, ele foi para Ninjago. Por quê? O Wu foi buscar ele, mas por quê? Para te salvar. Ele voltou, ele fez uma trégua com os ninjas, com o Mestre Wu, para salvar você, o filho dele. Ele salvou você. Ele salvou Ninjago do Grande Devorador. A segunda temporada, beleza, ele roubou as armas douradas, pegou a mega arma. Mas todas as vezes, as coisas que ele estava fazendo eram para impedir você de virar um ninja verde. E não para te machucar necessariamente. Terceiro, ele também estava tentando ao máximo evitar lutar contra você. Por causa da profecia lá. Só que a profecia não tava falando dele, tava falando do Overlord, né? Terceira temporada, ele fez de tudo pra te proteger, cara. Ele não conseguiu, e aí ele quebrou, né, o voto de não violência dele pra te salvar. Ou seja, não venha dizer que ele nunca esteve lá por você, Lloyd. A quarta temporada ele enfrentou o passado dele, o Mestre Chen, o Klaus. Ele foi pra ilha lá do Chen com vocês pro Torneio dos Elementos, para guiá-los e evitar que vocês acabassem sendo enganados, fossem pelo mesmo caminho do Chen. Então, não diga que ele nunca esteve lá por você. Não foi você que foi compreensivo quando ele contou lá, né, que ele extraviou a carta do Wu para Misako e fez ela acreditar que foi ele que escreveu? Então, você deu a segunda chance para o seu pai. Você ficou chateado, beleza, porque ele ia se sacrificar lá, né, pra abrir o Reino Maldito e banir o Chen pra lá, junto com os cultistas da Nakodrai? Ficou, mas ele fez isso por você, por Ninjago City. O Garmadon que você tá reclamando é o Garmadon que foi ressuscitado pela Harumi, aquela mesma que você insiste que é boa, né? Que vive tentando trazer ela pro lado do bem. Você é um hipócrita nessa temporada, Lloyd. Os roteiristas cagaram contigo, mas beleza, vamos lá, acabou a rant do Lloyd, passei tipo uns 2, 3 minutos reclamando só dele. Mas enfim, o Lloyd se recusa a ajuda do recusa que o Garmadon o ajude, né, diz que ele nunca esteve lá por ele. E aí o Garmadon, vamos, precisamos sair daqui. Aí ele, não, eu tenho que achar os outros. Eles ficam discutindo porque o Lloyd se importa com os outros e o Garmadon só se importa consigo mesmo. E aí, né, o Lloyd ele se libertou usando Spinjitzu, inclusive. Uma viatura para ali, né? O Lloyd diz, ai, que bom, precisamos de ajuda. Só que não é uma viatura qualquer, é o Monster Truck do Hound Dog McBride, que tá ali pra prender o Lloyd. Ele, não, você tá vendo que toda a Ninjago tá cristalizada, que o Overlord voltou, e você ainda tá querendo me prender ele. Isso é meu dever, né, garoto? Não posso fazer nada. Vai, vamos fazer de jeito fácil ou de jeito difícil? Eu te algemo, te levo, ou vou ter que fazer isso à força? O Garmadon diz, deixa que eu resolvo. Ele já vai invocando, né, uma bola de destruição, uma rajada, né, lá de destruição para atacar o Hound Dog. Mas o Lloyd empurra ele, né, que acaba atingindo uma placa. O Hound Dog se distrai, os dois fogem pro esgoto.
O Hound Dog vai atrás, só que ele acaba encontrando uma dupla de hipnobrais que foram cristalizados. Então eles são meio que zumbis, né? Eles estão indo prestes a atacar o McBride, mas o Lloyd o salva, né? Usando o poder dourado lá. O poder dourado não, perdão. A energia, né? Porque ele não tem mais poder dourado. E aí o Lloyd e o pai dele escapam, né, dos esgotos. Mas o Hound Dog fica se ponderando. Tipo, o que é que o Lloyd falou? Tipo, tem coisas mais importantes que os nossos deveres, né? E ok, enquanto isso, em outra parte de Ninjago City, nós vemos, né, que a Antônia está escoltando um grupo de 3 cidadãos que estão perdidos de volta para o esconderijo dos entregadores de jornal. E aí, entre eles, né, está a Misako, que é recebida pelo Mestre Wu e tal, e ela diz que recuperou um pergaminho da biblioteca de Domu. Porém, ela consegue entender as gravuras, mas não o idioma em que ele foi escrito. E esse pergaminho é nada mais, nada menos do que a última profecia de Quenish, o ancião, né? O Wu expressa antipatia, né, pelo Quenish, chamando ele de tolo e tal, mas a Misako diz que o Quenish tinha habilidades proféticas. Ele havia usado essas habilidades para prever não apenas, né, o retorno da escuridão, mas também a chance de vitória para a luz. Para quem não lembra, o Quenish é aquele personagem que apareceu bem rapidinho na temporada 8, quando Jay e o Cole estavam procurando pelo Mestre Wu, que tinha desaparecido, né, depois da luta contra o Crux e o Acronix. Pronto, ele é aquele monge que eles confundiram achando que era o Wu. Aquele era o Quenish. E aí, basicamente, a profecia final, né, diz que durante a batalha final, os seguidores do primeiro mestre Spinjitzu vão ser obrigados a enfrentar uma decisão difícil. Se eles se lembrarem de sua coragem e lutar pelo bem maior, então eles vão conseguir desbloquear um poder inigualável, né? Chamado de Dragon Form. Também conhecido como a forma do dragão. Chamem como vocês preferirem. Eu vou chamar de Dragon Form porque é bem mais impactante. E também para não confundir com uns outros movimentos que eles podem desbloquear ou não no futuro. O Mestre Wu fica relutante em acreditar nessas profecias do Quenish, mas a Misako lembra que elas são tudo o que eles têm, né, contra o Overlord. Embora as representações, né, os desenhos sejam fáceis de entender, ela não consegue de jeito nenhum decifrar essas palavras. Então o Mestre Wu diz que eles vão ter que confiar apenas na imagem, né, e torcer para que o que ele pensa do Quenish está errado. Aí ok, em outra parte de Ninjago City nós vemos a Pixel derrotando 2 guerreiros de cristal, né? E ela cai lá, ela chega no local em que o jato do Zane caiu, né? Elas vê os destroços e na rodovia abandonada, tipo, não tem mais ninguém. Ela remove os destroços da frente e quem ela encontra no cockpit? O Clutch Powers. Pois é, mas depois o Clutch Powers vira a Kita, depois a Racer 7, então no Bentomar. Aí ela diz, deve ser o dispositivo de camuflagem, né, de disfarce do Zane que ficou danificado quando ele se acidentou. E aí ela vai, né, ela abre o cockpit, a cabeça do Zane cai. E quando ela pega, a cabeça assume, né, a forma do Imperador de Gelo. E a personalidade dele também, né? Dizendo, o Zane não existe mais. A Pixel fica meio frustrada, mas vê que eles estão bem perto até, né, da Torre Borg. Ela amarra as partes do Zane nas costas dela e decide ir até lá. Porém, a patrulha de guerreiros de cristal meio que aparece, né? Ela tenta se esconder, mas o Imperador de Gelo fica falando, chamando a atenção deles. Eles ficam cercados, a Pixel acha que já era, que eles vão morrer ali mesmo. E ela declara o amor dela pro Zane, enquanto o Imperador de Gelo apenas diz que amor é para os fracos, né? Então, do nada, um grande ônibus de prisão se aproxima, joga os guerreiros de cristal pro lado, e quem aparece na porta é o Ronin, mandando a Pixel entrar. Ela fica em choque, né? E ela entra e questiona o que é que ele tá fazendo fora de Cryptarium. Só que aí que tá, o Ronin não tá sozinho. Quem tá nesse ônibus é a Ultraviolet, o Kilo e o Fugidove. E aí o Fugidove conta, né, que tipo, com o que aconteceu na cidade, a energia na prisão foi cortada. Então os prisioneiros aproveitaram a oportunidade para escapar, mas o Fugidove deu um discurso inspiracional que deixou todo mundo motivado e eles resolveram ir para lá, né?
Mas a Ultraviolence diz, não foi assim que aconteceu não. E ela conta, né, que na verdade foi o Ronnie que bloqueou o caminho, né, dos presos durante a fuga e disse que eles tinham uma escolha. Se eles queriam ser os criminosos que a sociedade acreditava que eles fossem, ou se iriam ficar para lutar e deixar suas mães orgulhosas, né? Isso acabou emocionando o fugidor e começa a chorar e tal. E aí eles concordaram, pegaram o ônibus, fizeram ligação direta e foram para a cidade. A Pixel diz que eles estão precisando ir até a Torre Borg, né? O Ronnie os leva até lá, eles sobem de elevador. E ela pede ajuda do Cyrus. Ele revela, né, que estava trabalhando em um monte de novos mechs. Mas ele pergunta, por que vocês precisam de ajuda? A Pixel abre as janelas e ele vê o caos que tá em Ninjago City. Ele diz, caramba, eu preciso realmente dar umas pausas no meu trabalho, né? Mas enfim, a Pixel diz que é o Overlord, que eles precisam de ajuda e que ela precisa que ele conserte o Zane. O Cyrus Borg diz que ele vai precisar de tempo, mas a Pixel percebe, né, que a única coisa que eles realmente não têm no momento é tempo. E assim o episódio se encerra, né? Esse episódio é uma bagunça. Ouça, é uma bagunça, viu? Primeiro é o Lloyd regredindo no desenvolvimento de personagem dele. Aí é o Hound Dog ainda atrás deles, mesmo vendo o caos que tá na cidade. Aí vem o Mestre Wu, a Misako chega com uma profecia, Deus sabe lá onde. Aparentemente é o que eles precisam. Que mais? E aí tem isso, né? O Imperador de Gelo voltou, só que como uma piada. E vai ser muito mal aproveitado, então nem adianta se empolgar. Enfim, né? Essa é a terceira vez na série em que vemos o Zane narrar o título do episódio com uma voz diferente. As outras vezes em que isso aconteceu foi na temporada 11, no episódio 29, que ele narrou o episódio como Imperador de Gelo, né? E a outra vez foi no episódio 13 da temporada 12, quando ele narrou, né, com aquela voz de detetive dele. Inclusive, aqueles cidadãos perdidos que a Antônia guiou, né, para o esconderijo dos jornaleiros lá pro depósito. Beleza, a Misako tava lá, mas quem eram os outros dois? As versões de Lego do Tommy Anderson e do Bragi Chute. Pois é, bem bacana. O Bragi Chute, pra quem não sabe, é o roteirista principal de Ninjago, né, nessas últimas temporadas. Na Torre Borg nós vemos algumas telas exibindo cenas de episódios que foram animadas pela Will Film, a PS, e são as cenas respectivamente dos episódios 2 e 9 da primeira temporada. Isso já havia acontecido antes, lá no episódio 3 da temporada 12. Acho que eram as mesmas cenas, inclusive, mas enfim. Esse episódio acaba confirmando pra gente, né, que a cabeça do Zane contém alguma forma de fonte de energia, já que ela é capaz de operar independente do corpo. E vamos lá. Referências culturais. A Pixel carregando os pedaços do Zane nas costas é bem semelhante ao como o Chewbacca carrega as partes do C-3PO em Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataca. A primeira frase, né, que o Zane disse quando acreditou ser o Imperador do Gelo é bem semelhante àquela famosa citação de Zul, né? Ah, não existe Dana, apenas Zul, do clássico Os Caça-Fantasmas. Inclusive é tipo a terceira vez em que uma frase desse tipo é dita na série. As outras vezes foram na temporada 5, episódio 8, em que os ninjas vão lá pra a tumba do primeiro Mestre Spinjitzu. E depois na temporada 8, no episódio 5, eu acho. Acho que é quando o Zane tá enfrentando o Sr. E, ou quando os ninjas estão enfrentando a Samurai X, né? Enfim, faz um tempo já que eu assisti, mas eu sei que foram nesses episódios. O Wu já havia criticado o Quenish, o ancião, anteriormente na série, mais especificamente no primeiro episódio dessa temporada. O Zane assume, né, a persona de Imperador do Gelo dele, cuja última aparição foi no final da temporada 11. Isso foi um resultado, né, dele ter sido danificado a ponto dos disfarces holográficos dele estarem dando defeito. A Pixel, obviamente, fica irritada com essa personalidade, né, do Imperador do Gelo. E ela demonstrando irritação é, de certa forma, semelhante às reações dela, né, com a personalidade de detetive do Zane na temporada 12 e a personalidade de pirata dele na temporada 14, no episódio 3.
É a segunda vez em que vemos a Pixel dizendo que ama o Zane, né? A outra vez foi no episódio 26 da temporada 11, lá quando ela estava enfrentando a Preeminente. Inclusive ela achava que ia morrer, né? Aqui ela também acha que vai morrer. O Fujidove fica irritado porque o Ronin não sabe o nome dele. E a gente sabe que o Fujidove não gosta quando não lembra do nome dele. Temporada 11, episódio 19. E temporada 12, episódio 13, né? O Fujidove inventando a história de como ele motivou os prisioneiros é bem semelhante a como ele inventou, né, a história do porquê ele considera o Jay o pior ninja de todos, lá na temporada 11. O Fujidove é sensacional, gente. Pronto, o Fujidove é a melhor coisa desse episódio. Pra vocês terem noção, porque o resto é de mal a pior. Além disso, a insistência da Ultraviolet, né, de que a história do Fujidove é falsa, é bem semelhante à reação dela com a história que o Fujidove contou no episódio lá da temporada 11. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e ninjas nunca desistem. Falou! Cadê? Tá aqui. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.